Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a nossa aula de número 28 do primeiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Geral e Inorgânica. Se você quiser maiores informações sobre todo o nosso projeto, acesse o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você tem maiores informações sobre os 3 blocos de aula, Química Geral e Inorgânica, Físico-Química, Química-Orgânica, o nosso bloco 4 que são as dicas do amigo, links interessantes, orientações de estudos e o nosso diferencial, as listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, resolve no conforto do celular, confere com os gabaritos e na sequência a gente posta aí videoaulas com as resoluções comentadas das listas para que você possa aprender química de um jeito diferente e completo. Esse é o nosso intuito aqui. Portanto, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula de ligação covalente, onde eu vou apresentar para vocês a ligação covalente coordenada ou dativa. Pessoal, se você vai para o ensino superior, você sai do ensino médio, vai para o ensino superior, o professor da faculdade vai falar: ligação dativa não existe. Realmente, do ponto de vista técnico, não importa muito de onde vem o par de elétrons. O importante é que o par de elétrons está sendo compartilhado, já que essa é a ideia da ligação covalente. Mas para fins didáticos, no ensino médio, a gente faz uma diferenciação. Porque olha só, quando eu vou compartilhar um par de elétrons, eu posso compartilhar de 3 formas. Vamos ver se você concorda comigo. Presta atenção. O átomo A pode compartilhar um elétron com o átomo B. Aí, ó, cada um tá dando um elétron aqui, beleza? Só que eu também posso compartilhar um par dessa forma aqui, ó. O átomo A tem 2 elétrons e o átomo B não tem nenhum. De qualquer forma, isso continua sendo um par de elétrons, concorda comigo? Só que um par de elétrons veio do átomo A. Do mesmo modo, o átomo A pode não ter nenhum e o átomo B pode ter 2 elétrons. Isso também é um par de elétrons, só que os 2 elétrons estão vindo do átomo B. Por conta disso, no ensino médio a gente diferencia. Isso aqui, gente, quando o compartilhamento é feito por um par de um único átomo, um átomo está contribuindo com os 2 elétrons, a gente diz que essa ligação é a ligação covalente coordenada ou dativa. A gente vai representar ela com uma setinha, ó. Não é a setinha da ligação iônica lá da transferência do elétron, tudo bem? Porque aqui o que está acontecendo é só um compartilhamento. Esses elétrons continuam sendo do átomo A, só que agora eles também são do átomo B. E aí na tua cabeça deve estar pensando: meu Deus do céu, como eu sei que eu vou precisar fazer uma ligação dativa? Quando eu sei que eu vou precisar fazer um compartilhamento? Ora, muito simples. Só você seguir todas as nossas dicas. Para você montar a estrutura. Aqui eu tenho a molécula de SO2. Eu quero representar essa molécula para vocês. Primeira coisa que eu tenho que saber: fazer a distribuição eletrônica, conferir aqui, os 2 têm 6 elétrons na última camada, vão fazer ligação covalente. Agora, quem vai estar no meio? O menos eletronegativo. E naquela fila de eletronegatividade, o enxofre vem depois do oxigênio, portanto ele é o átomo central. Então a gente vai representar o átomo de enxofre no meio. Olha lá, o átomo de enxofre é o nosso átomo central, concorda comigo? Então olha lá, vai ficar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E os átomos de oxigênio vão estar ao redor dele. Então vamos colocar aqui um átomo de oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, e o outro átomo de oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Lembra como eu falei para vocês fazerem a ligação covalente? Escolhe um par de átomos e vai fazendo as ligações até estabilizar um deles pelo menos. Ó, vou pegar esses 2 aqui e vou fazer as ligações covalentes. Ó. Fiz aqui uma ligação covalente, cada um ficou com 7. Fiz uma outra ligação covalente, agora esse já está com 8, não tá? Só que esse aqui também está com 8. E o detalhe é que eu preciso unir um átomo de oxigênio a esses 2, essa estrutura aqui. Você concorda comigo que esse átomo de oxigênio está precisando de 2 elétrons? E que esse átomo de enxofre, que é o meu átomo central, que é o átomo mais importante na minha molécula, ele tem um par de elétrons sobrando aqui? Concorda comigo? Então essa é a ligação dativa. Ó. Esse átomo de oxigênio se aproxima desse átomo de enxofre e ele passa a dividir na eletrosfera dele esses 2 elétrons. É como se eu fosse desenhar as eletrosferas dessa forma aqui. Ó. Imagina que essa é a eletrosfera do átomo de oxigênio.
esse primeiro átomo aqui. Você imagina que essa é a eletrosfera do átomo de enxofre, tudo bem? Ó, átomo de enxofre, beleza? E imagina que essa aqui é a eletrosfera desse último átomo de oxigênio aqui. Eu estou fazendo em cores diferentes para você poder entender isso aí. Olha só que interessante. Dentro dessa bolinha, dessa eletrosfera roxa que eu desenhei, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, beleza? Dentro da eletrosfera vermelha do enxofre, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons, maravilha? E dentro da eletrosfera verdinha desse outro oxigênio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que olha nas interseções dos nossos conjuntinhos aqui. Vocês percebem que nessa interseção eu tenho elétrons vindos do enxofre e do oxigênio? Aqui eu tenho uma ligação covalente normal, uma ligação covalente dupla. E olha só nessa outra interseção aqui entre os conjuntinhos verde e vermelho. Eu tenho 2 elétrons apenas do átomo de enxofre, eu não tenho nenhum do átomo de oxigênio. É isso que eu vou chamar de ligação covalente ou coordenada. E como que a gente faz a representação disso aí? Isso aqui é a fórmula eletrônica, tá? Sem essas esferas aqui, tá? Isso eu só desenhei, esses círculos eu só desenhei para você poder enxergar. Olha lá, o átomo de enxofre tá aqui, não tá? Aí agora eu vou ter o átomo de oxigênio aqui e o outro átomo de oxigênio aqui. Eu já estou respeitando a geometria da molécula, tudo bem? Olha só, aqui eu não tenho uma ligação covalente dupla, aqui ó, uma ligação dupla. E aqui eu não tenho uma ligação dativa, tá? A gente vai representar com uma seta assim. Tem livro que já está trazendo a representação da ligação covalente dessa forma aqui, ó. Deixa o titio pôr para vocês. Ó, aqui a dupla normal, tudo bem? E aqui uma ligação simples, né? Tranquilo. Só isso aí. Tá? Mas o normal mesmo a gente ainda vê bastante livro didático que traz essa setinha aqui, beleza? Essa é a ligação covalente coordenada ou dativa. Vamos praticar aqui na molécula de ozônio? Ó, a molécula de ozônio são 3 átomos de oxigênio. Então vamos posicionar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, outro átomo de oxigênio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E outro átomo de oxigênio aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos pegar primeiro aqui um parzinho de átomos. Vou pegar esses dois aqui agora e vou fazer os compartilhamentos. Esse está com 8, esse está com 8 também. Só que eu preciso ligar esse cara aqui. Olha só o que está sobrando aqui, ó. Um parzinho de elétrons. Pronto, já fiz aí a ligação covalente. E aí se eu for montar a estrutura, agora já respeitando a ideia da geometria que a gente vai ver em aulas posteriores, uma ligação dupla aqui e uma ligação dativa aqui. E maravilha, fechou. Beleza? Na próxima lousa, eu vou colocar uma molécula que costuma cair muito em vestibular e que é uma molécula um pouquinho diferente para você montar a estrutura, e uma molécula que é uma das mais importantes, que é a molécula do ácido sulfúrico H2SO4, só para a gente treinar um pouquinho as estruturas, beleza? Agora você pode copiar, a gente já volta com uma lousa nova aí. Beleza? Então olha aqui, ó, molécula de monóxido de carbono, molécula importantíssima, muito cobrada nos vestibulares, justamente por conta dessa ideia de combinação com a hemoglobina, a formação da carboxihemoglobina e a morte por asfixia, ou seja, por falta de oxigênio no seu sangue. Por quê? Porque a hemoglobina vai preferir transportar o monóxido de carbono a transportar o oxigênio por conta de afinidade química. Beleza? Então vamos montar essa estrutura aqui, ó. Eu tenho então um átomo de carbono, carbono tem 4 elétrons na última camada, então vamos desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 elétrons. E eu tenho aqui também um átomo de oxigênio que tem 6 elétrons na última camada. Você lembra que na aula de ligação covalente eu desenhei para você a molécula de CO2. Molécula de CO2 muito fácil. Carbono no meio, dupla para cá, dupla para lá, acabou. Agora e essa aqui? Vamos montar com calma para a gente poder tentar entender. O átomo de carbono tem 4 elétrons, ele quer fazer 4 ligações. O átomo de oxigênio tem 6 elétrons, quer fazer 2. Então vamos lá, vamos tentar estabilizar esses caras aqui, ó. Esse carbono agora está com 5, o oxigênio está com 7. Se eu fizer mais uma covalente aqui, o carbono vai ficar com 6 e o oxigênio vai ficar com 8. Concorda que o oxigênio já está estável e o carbono ainda precisa de 2 elétrons? Olha só um parzinho de elétrons sobrando aqui. O que vai acontecer?
uma ligação covalente dativa. Olha só que interessante. Então, a molécula de monóxido de carbono, se eu for representar a estrutura dela, o que que a gente tem? O carbono ligado no oxigênio, dessa forma aqui, ó. Uma ligação dupla e uma ligação covalente dativa partindo do oxigênio para o carbono. Tudo bem? Pessoal, essa é uma molécula, ou seja, essa é uma substância que é muito cobrada em vestibular. Então é interessante você saber essa montagem da estrutura aqui. Uma outra que é bastante cobrada é o ácido sulfúrico, o H2SO4. É uma molécula bastante complexa e você vai ver mais para frente na nossa aula de ácidos que nessa estrutura aqui, os átomos de hidrogênio estão ligados nos átomos de oxigênio. E quem é o átomo central dessa brincadeira aqui? É o menos eletronegativo, desde que não seja o átomo de hidrogênio. Então aqui sobrou pra gente quem? O átomo de enxofre. Então vamos posicionar aqui o átomo central e os átomos periféricos. Vamos lá? Então aqui, ó, a gente tem o átomo de enxofre como sendo aí o nosso átomo central com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na última camada. A gente tem os átomos de oxigênio aqui, né? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de oxigênio ao redor do meu átomo central. E eu tenho aí os átomos de hidrogênio, que eles estão próximos aos átomos de oxigênio. Tudo bem? Eu tenho essa estrutura aqui. Aí eu vou montar a minha molécula, né? Como é que a gente faz para montar essa molécula? Lembra que eu falei? Pega 2 átomos mais simples e vai fazendo as ligações. A ideia sempre é começar pelo hidrogênio, tá? Olha aqui, ó. Se eu fizer um compartilhamento aqui e um compartilhamento aqui, eu já estabilizei os meus hidrogênios, concorda? Agora olha para esse oxigênio. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 que já eram dele, mais um que ele está compartilhando com o hidrogênio. Ele está com 7. Ele quer ficar com 8. Então, olha só o que ele faz, compartilha com o enxofre aqui. Do mesmo modo, acontece assim do outro lado. Fez um compartilhamento aqui. Agora, olha só que interessante. Eu ainda tenho 2 átomos de oxigênios para serem unidos nessa molécula. E se você pensar um pouco, tá me sobrando aqui, ó, 2 pares de elétrons no átomo central. Olha só. E essa ideia de átomo central é importante, por quê? Porque os átomos de oxigênio estão todos ligados neste nosso átomo central aqui. E aí como que ficaria o desenho dessa estrutura? Então vamos desenhar aqui a estrutura do ácido sulfúrico. Eu tenho o enxofre aqui, aí eu tenho os átomos de oxigênio todos aqui ao redor do átomo de enxofre. Tudo bem? E eu tenho os átomos de hidrogênio ligados neste meu átomo de oxigênio aqui. Beleza? Agora, como é que fica as ligações? Ó, ligação simples, 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 simples. Ligação dativa, e aqui está a estrutura do ácido sulfúrico, e é com essa estrutura que a gente finaliza mais uma aula aqui no nosso canal, a aula de ligação covalente coordenada ou dativa, onde eu apresentei para vocês algumas estruturas um pouco mais complexas que são super cobradas aí nos nossos grandes vestibulares. Se você achou legal essa aula, por favor, clique aí no botão curtir. Se você achou que essa aula foi interessante para você, compartilhe ela nas suas redes sociais com os seus amigos, ajuda a divulgar o canal, divulga as aulas, é uma nova opção para seus amigos estudarem química. Se você ainda depois dessa aula tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, por favor, deixe um comentário aqui no YouTube ou então envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com quimicadoamigo@gmail.com, nosso novo e-mail. Sempre será um prazer receber e responder as suas dúvidas, beleza? No mais, o que eu tenho a dizer é um grande agradecimento e dizer a vocês, beijo, tchau!